Olá! Neste segundo vídeo, iremos abordar o que o ECA dispõe sobre os crimes praticados contra a criança e o adolescente por ação ou omissão. Para isso, selecionamos alguns pontos para discutirmos com vocês, familiares de crianças, estudantes ou profissionais da saúde. Primeiro, quero esclarecer que, como estabelecido no ECA, considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até 12 anos de idade incompletos e o adolescente, aquele entre 12 e 18 anos de idade. Bom, com isso definido, podemos seguir. Lembrando que aqui não será abordado tudo o que está disposto no ECA, apenas alguns pontos para a nossa discussão. O nosso primeiro caminho seguirá para as atribuições dos médicos e equipes de cuidado à saúde. Você sabia que o descuido na identificação correta do neonato e da parturiente é crime? Não? Foi pensando nisso que, em 2016, a Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que obriga os hospitais públicos e privados a colocarem na mãe e no recém-nascido pulseiras com gravação numérica e inviolável, as quais devem ser colocadas imediatamente após o nascimento da criança, na presença de toda a equipe que tenha realizado o parto. Seguindo para a próxima discussão, sabia que é crime submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento? Primeiramente, vamos entender o que é vexame e constrangimento. Vexame é resultado de uma situação de vergonha decorrente de desonra. Constrangimento deve ser considerado violência física ou moral. Aproximando da área da saúde, em situações de exposição da criança, feito por um médico, por exemplo, ele responderá se a criança estiver sob seus cuidados e não dos pais ou responsáveis. Em casos de exposição em redes sociais, em situações de consulta ou exposição de caso, em que haja autorização dos pais e, se possível, até mesmo da criança, não haveria problema, desde que não houvesse vexame ou constrangimento. Para saber identificar se tal ato pode ser vexatório, podemos fazer a seguinte reflexão. Você gostaria que fizesse tal exposição com você? Gostaria de ter seu filho exposto dessa forma? Se a resposta for negativa ou houver dúvida, não faça. Você sabia que é crime submeter criança ou adolescente à prostituição ou à exploração sexual? Ou que a pornografia infantil é crime e que quem registra a cena, quem facilita a participação de criança e adolescente e quem vende ou expõe o registro também comete crime? Simular a participação deles em cena de sexo explícito ou pornográfica por meio de adulteração, montagem ou modificação de fotografia, vídeo ou qualquer outra forma de representação visual também é crime. Durante a pandemia, houve um aumento nos casos de violência contra criança e adolescente. Você imagina por que os casos aumentaram? É porque pessoas próximas do convívio da criança normalmente são os principais agressores. Por isso é tão importante o diálogo sobre a sexualidade, sobre se proteger, identificar o que não está certo e pedir ajuda. Pessoas com suspeita de que criança está sendo vítima de maus tratos podem denunciar o caso ao Conselho Tutelar, Polícia Civil ou Militar, ao Ministério Público e também pelo canal Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos. Você sabe identificar sinais de violência sexual? Quando se trata de violência sexual, é comum que a criança ou o adolescente tenha uma mudança repentina de gostos ou de personalidade, o que pode indicar que algo está errado. Ela pode apresentar uma tristeza excessiva, ansiedade ou introspecção, medo, falta de concentração, dores de cabeça ou até mesmo sono excessivo. Outro sinal é se a vítima cria uma preferência por brincadeiras de cunho sexual, por meio de desenhos ou falas. Mas também é preciso diferenciar isso da curiosidade normal, que vai aparecer em algum momento.
Em casos de violência sexual, você, médico ou integrante de uma equipe médica, tem um papel fundamental no atendimento inicial ao observar a possibilidade de um quadro de violência. Na existência de mínimos sinais, é muito importante fazer um prontuário completo, com informações suficientes para funcionar como exame de corpo de delito ou como uma prova, coletando indícios do crime como provas biológicas, hematomas e traumas para ajudar essa criança ou adolescente e evitar que seja necessário submetê-la a outro trauma ao ser reavaliada em busca de provas posteriormente. Destrinchando mais sobre a questão do crime de violência sexual, a lei considera irrelevante o consentimento da vítima para caracterizar crime de estupro de vulnerável. O que isso significa? Que mesmo que a criança não entenda ou não reconheça o ato como estupro, ainda assim configura-se como crime de estupro de vulnerável. Outro ponto, que deve ser claro a todos, aponta que é crime vender, fornecer, servir, entregar à criança ou adolescente bebida alcoólica ou outros produtos que possam causar dependência física ou psíquica. Por isso é tão importante o papel da família e das escolas em trabalhar a discussão com as crianças e os adolescentes sobre o consumo e a dependência de álcool e outras drogas. Vamos aproveitar e puxar o gancho da conduta médica. Quando a criança ou adolescente chega até o atendimento hospitalar alcoolizado, a equipe deve proceder para auxiliar com o tratamento indicado. Além disso, o médico não comete nenhuma infração ao comunicar o fato à autoridade. Na verdade, a não comunicação é que pode configurar como infração ética, pois quando os direitos da criança ou adolescente são lesados, as autoridades devem ser informadas. Bom, de acordo com essa mesma análise, o médico ou professores de escolas e creches devem comunicar às autoridades competentes os casos em que tenham conhecimento de suspeita ou confirmação de maus-tratos. Ou seja, a atenção deve estar sempre presente ao lidar com crianças, e a omissão, além de caracterizar como uma infração prevista no ECA, pode resultar em desfechos graves e irreversíveis. É inegável o impacto biopsicossocial que situações de maus-tratos contra a criança podem impor na vida dela, a curto e longo prazo. Além disso, podemos citar aqui o caso do menino Henri, que é mais um episódio drástico no qual toda a sociedade tem sua parcela de culpa, pois é dever da família, do Estado e de toda a sociedade proteger crianças e adolescentes. Quem sabe de algo e não denuncia pode até responder por crime de omissão de socorro. Por isso é que devemos ouvir as crianças e denunciar quando houver suspeita de agressão, suspeita de maus-tratos, de violência, constrangimento, vexame. O Brasil possui inúmeras leis que, na teoria, protegem muito bem as crianças. Além do ECA, temos duas leis recentes. Uma delas é a Lei Bernardo, de 2014, popularmente chamada de Lei da Palmada, e a outra é a Lei da Escuta Protegida e do Depoimento Especial, de 2017. No caso do menino Henri, faltou uma escuta adequada para que os adultos do convívio dele percebessem ou entendessem o que estava acontecendo. Foi um erro deixar de ouvir o garoto e de denunciar o que já vinha acontecendo há algum tempo. Sim, tudo isso poderia ter sido evitado, assim como vários outros episódios que já aconteceram. Crianças dão sinais o tempo todo, são mais transparentes que os adultos. Crianças podem até tentar disfarçar, mas sempre deixam transparecer alguma coisa. Os adolescentes conseguem disfarçar um pouco mais, mas não estão imunes de deixar transparecer o sofrimento sentido. É preciso se atentar aos sinais que são transmitidos nos diversos tipos de violência que uma pessoa pode sofrer. É preciso também ter a sabedoria de como agir, contatando os órgãos responsáveis e prevenindo que ocorram mais episódios drásticos como tantos que são noticiados. É muito importante considerar que as marcas de violência podem ser aparentes ou não.
pois muitas vezes as agressões são feitas em regiões escondidas do corpo. Por isso é importante que professores e pessoas do convívio estejam atentas a qualquer hematoma ou fratura. Em relação aos profissionais de saúde, vale ressaltar novamente a importância que a criança seja bem avaliada de forma a encontrar machucados escondidos que provem a agressão. A mudança de comportamento também é forte indício de que algo está errado, assim como o surgimento de doenças e alergias que surgem sem explicação. Para encerrar, quero ressaltar sobre a importância de ouvir as crianças e os adolescentes. É nosso dever protegê-los e é um direito deles. Obrigada.